Na véspera de Natal, ela mandou: "Olha o que você perdeu." Mas quem viu foi a nova namorada do ex. O que era para ser vingança virou um romance proibido que mudou 3 vidas para sempre. Uma história de paixão e segredos que vai mexer com seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O calor de dezembro em São Paulo parecia derreter o asfalto da rua Oscar Freire, mesmo às 9 da noite. Marina Almeida ajustou o ar-condicionado do seu apartamento nos Jardins pela 3ª vez em 1 hora, mas nada conseguia amenizar o suor que escorria entre seus seios enquanto ela rolava o feed do Instagram obsessivamente. Aos 42 anos, Marina era o tipo de mulher que chamava a atenção sem esforço. Cabelos castanhos em camadas que emolduravam um rosto de traços marcantes, olhos amendoados que revelavam uma inteligência afiada e um corpo esculpido por anos de pilates religioso. Como arquiteta renomada, ela havia construído uma carreira sólida, projetando residências de luxo para a elite paulistana. Mas naquela véspera de Natal, seu sucesso profissional parecia insignificante diante do vazio emocional que a consumia. "Filho da puta", murmurou ela, parando numa foto de Rafael com uma garota loira nos braços, ambos sorrindo em frente à árvore de Natal do shopping Iguatemi. 3 meses. Apenas 3 meses desde que ele havia cancelado o casamento alegando que precisava de um tempo para se encontrar e já estava ostentando uma nova namorada como um troféu. Marina conhecia bem aquele sorriso falso de Rafael, o mesmo que ele usava nas reuniões de negócios quando estava prestes a fechar um contrato desvantajoso para o cliente. A garrafa de Barolo, presente de uma cliente italiana satisfeita, estava pela metade quando Marina decidiu que não aguentava mais ficar em silêncio. Rafael sempre dizia que ela era intensa demais, que seu perfeccionismo afastava as pessoas. Pois bem, se ele queria intensidade, ela daria intensidade. Levantou-se do sofá de couro branco, quase tropeçando na mesa de centro de vidro, e caminhou até o espelho da sala. O vestido de seda verde esmeralda que havia comprado para o Réveillon, que não mais aconteceria, abraçava suas curvas na medida certa. Seus cabelos caíam em ondas sensuais pelos ombros e seus lábios vermelhos pareciam prontos para sussurrar promessas ou ameaças. "Vai se foder, Rafael Santos", ela disse para o reflexo, levantando o celular. O flash disparou 3 vezes antes que conseguisse a foto perfeita, uma selfie que destacava seu decote generoso e seus olhos desafiadores. Sem pensar 2 vezes, ela abriu o WhatsApp, encontrou o contato de Rafael e digitou rapidamente: "Olha o que você perdeu." O tique duplo azul apareceu instantaneamente. Visualizado. Marina sentiu uma onda de satisfação perversa percorrer seu corpo. Que eles se danem com a culpa, que ele percebesse a mulher incrível que havia abandonado por uma menina que provavelmente nem sabia a diferença entre um Merlot e um Cabernet Sauvignon. Mas a satisfação durou apenas 2 segundos. Uma resposta chegou, e não era de Rafael. "Oi, desculpa, mas acho que você enviou essa mensagem para o número errado. Aqui é a Júlia, namorada do Rafa. Ele está no banho e deixou o celular na cama. Você está bem? Parece que é algo importante." Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. Merda, merda, merda. A garota havia visto. A nova namorinha loirinha e provavelmente ingênua de Rafael havia acabado de receber uma foto íntima dela. O constrangimento veio em ondas quentes que subiram do peito ao rosto, fazendo-a desejar que o chão se abrisse e a engolisse. Do outro lado da cidade, no apartamento pequeno, mas aconchegante na Vila Madalena, que dividia com 2 amigas, Júlia Mendes segurava o celular de Rafael com as mãos trêmulas. Aos 28 anos, ela tinha aquela beleza natural das garotas do interior. Cabelos louros que clareavam sozinhos no sol, olhos verdes que brilhavam com curiosidade genuína
e um sorriso que ainda conservava um vestígio da menina que correu descalça pelos cafezais de Ribeirão Preto antes de conquistar São Paulo, armada apenas com um diploma de jornalismo e sonhos gigantes. "Júlia, a água acabou", gritou Rafael do banheiro, sua voz ecoando entre os azulejos coloridos que ela havia insistido em colar na parede contra a vontade dele. Ela não respondeu. Estava hipnotizada pela foto na tela. A mulher era deslumbrante, o tipo de beleza madura e sofisticada que Júlia secretamente invejava e temia nunca conseguir alcançar. Havia algo nos olhos dela, uma intensidade que saltava da tela, que fazia Júlia se sentir como uma criança brincando de adulta. "Quem é você?", murmurou para a foto, salvando-a antes mesmo de perceber o que estava fazendo. A curiosidade sempre havia sido o motor da vida de Júlia. Foi a curiosidade que a fez largar o emprego seguro numa rádio local para tentar a sorte em São Paulo. Foi a curiosidade que a levou a investigar a corrupção na prefeitura de sua cidade natal, resultando no primeiro prêmio jornalístico de sua carreira. E foi a curiosidade que agora a impedia de simplesmente deletar a mensagem e fingir que nada havia acontecido. Rafael emergiu do banheiro envolto numa toalha, o cabelo escuro escorrendo água pelos ombros largos. Ele era bonito do jeito que os homens ricos costumavam ser. Alto, bem cuidado, com um sorriso que abria portas e fechava negócios. Mas ultimamente, Júlia vinha percebendo que havia algo calculado demais naquele charme. Algo que a fazia se sentir mais como um acessório do que como uma parceira. "Por que não respondeu?", ele perguntou, estendendo a mão para pegar o celular. Júlia hesitou por uma fração de segundo antes de entregar o aparelho. "Chegou uma mensagem estranha para você. Uma mulher que acho que te conhece." Rafael franziu o senho, olhou a tela e seu rosto ficou lívido. O maxilar se contraiu da forma como sempre acontecia quando ele estava prestes a explodir de raiva, mas se controlava na frente dela. "É só uma maluca", ele disse, deletando a conversa rapidamente. "Provavelmente algum cliente insatisfeita ou algo assim. Você sabe como é. Trabalho com muita gente desequilibrada." Mas Júlia não era tonta. Havia algo na reação dele, na pressa em deletar a mensagem, na forma como seus olhos evitaram os dela, que gritava que aquela não era só uma maluca. Era alguém importante, alguém que significava alguma coisa. "Rafael", ela disse suavemente, sentando na cama enquanto ele se vestia. "Você pode me contar qualquer coisa. Você sabe disso, né?" "Não há nada para contar", ele respondeu, mas sua voz soava estranha, forçada. "Esquece isso, Ju. É véspera de Natal. Vamos nos concentrar em coisas boas." Naquela noite, enquanto Rafael dormia ao seu lado, respirando pesadamente, Júlia ficou acordada olhando para o teto, com a imagem da mulher misteriosa gravada na memória. Havia algo naquela foto, naqueles olhos desafiadores, que despertara algo dentro dela. Não era apenas curiosidade profissional, era algo mais profundo, mais pessoal. Sem fazer ruído, ela pegou seu próprio celular e começou a digitar uma nova mensagem para o número que havia memorizado. "Oi, sou eu de novo, a Júlia. Desculpa incomodar, mas você está bem? Parecia que tinha algo importante que queria falar." A resposta veio quase imediatamente. "Estou bem. Desculpa pelo constrangimento. Foi um erro." Júlia mordeu o lábio inferior, hesitando antes de continuar. "Posso perguntar, você é arquiteta? Vi no seu perfil que trabalha com design de interiores." Do outro lado da cidade, Marina olhava para a mensagem com uma mistura de confusão e curiosidade. Por que a namorada de Rafael estava interessada em seu trabalho? "Sim, sou arquiteta." "Por quê?" "É que estou procurando alguém para um projeto especial. Talvez possamos conversar?" E assim, sem saber, ambas deram o primeiro passo em direção a uma história que mudaria suas vidas para sempre. O calor de janeiro em São Paulo era implacável.
Às 3 da tarde, a temperatura já marcava 36 graus na sombra e o ar-condicionado do café Equilibrium, na Vila Madalena, trabalhava no limite para manter o ambiente minimamente respirável. Marina chegou 15 minutos antes do horário marcado, como era seu costume obsessivo, e escolheu uma mesa estratégica no fundo do estabelecimento, longe das janelas que davam para a rua Aspicuelta, mas com visão clara da entrada. Ela vestia um blazer azul marinho sobre uma blusa de seda branca, uma combinação que a fazia parecer profissional sem ser intimidante, calculadamente casual sem perder a elegância. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa de madeira rústica, enquanto ela repassava mentalmente como havia chegado àquela situação surreal. 3 semanas de mensagens com Júlia, a namorada de seu ex-noivo, sobre um suposto projeto de reforma de um apartamento na Consolação. A garota parecia genuinamente interessada em seus serviços, fazia perguntas inteligentes sobre materiais sustentáveis e otimização de espaços pequenos. Marina havia até mesmo preparado algumas propostas preliminares, surpresa com sua própria disposição em ajudar uma desconhecida. "Com licença, você é a Marina?" A voz suave a fez levantar os olhos e, por um momento, Marina esqueceu como respirar. Júlia era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos roubadas que ela havia stalkeado obsessivamente no Instagram. Seus cabelos louros caíam em ondas naturais pelos ombros, emoldurando um rosto de traços delicados que irradiava uma juventude quase luminosa. Ela usava um vestido simples de algodão estampado com pequenas flores, que destacava seus olhos verdes e dava-lhe um ar de frescor em meio ao calor sufocante. "Júlia!" Marina se levantou, estendendo a mão. O toque foi elétrico, dedos macios e firmes que se demoraram 1 segundo mais do que seria apropriado. "É um prazer conhecê-la pessoalmente." "O prazer é meu", Júlia respondeu, seu sorriso revelando dentes pequenos e perfeitos. "Obrigada por ter aceitado me encontrar numa data tão corrida. Sei como janeiro pode ser complicado para profissionais autônomos." "Tá." Elas se sentaram uma de frente para a outra, e Marina notou imediatamente como Júlia tinha o hábito de mexer numa pulseira delicada de prata quando estava nervosa. Era um gesto quase infantil, que contrastava com a maturidade de sua postura e discurso. "Então", Marina disse, abrindo a pasta onde havia trazido algumas plantas baixas e amostras de materiais, "você me falou que quer renovar completamente o apartamento. É a primeira vez que vai morar sozinha?" Júlia hesitou por uma fração de segundo, brincando com a pulseira. "Na verdade, é um pouco complicado. Estou pensando em me mudar do lugar onde moro atualmente. Preciso de um espaço que seja meu, sabe? Um lugar onde eu possa ser completamente eu mesma." Havia algo na forma como ela disse "completamente eu mesma", que fez Marina inclinar-se ligeiramente para a frente, inconscientemente reduzindo a distância entre elas. "Entendo perfeitamente. Nossa casa deveria ser nossa fortaleza, o lugar onde podemos baixar todas as máscaras." "Exatamente!" Os olhos de Júlia se iluminaram. "Você conseguiu traduzir em palavras o que eu estava sentindo. É isso que eu quero. Um lugar onde eu não precise fingir ser quem não sou." O garçom interrompeu o momento, aproximando-se com um sorriso profissional. Era um rapaz jovem, provavelmente universitário, fazendo bico nas férias, com tatuagens coloridas nos braços que contrastavam com o uniforme preto do café. "Boa tarde, meninas. O que vão querer para beber?" "Um café expresso duplo", Marina disse automaticamente. "E você, Júlia?" Na verdade, com esse calor, acho que vou de limonada suíça. Pode ser?" "Claro. E para comer?" Marina olhou para Júlia, que fez um gesto para que ela escolhesse primeiro. "Vou querer aquele sanduíche de peito de peru com cream cheese." "E você?" "Nossa, que coincidência! Eu ia pedir exatamente a mesma coisa." Júlia riu, e o som era como sinos ao vento.
Acho que temos gostos parecidos. Quando o garçom se afastou, Marina pegou uma das plantas baixas que havia preparado. Olha, eu fiz alguns esboços baseados no que você me contou por mensagem. Este aqui maximiza a entrada de luz natural, que é essencial para espaços pequenos. Mas Júlia mal estava prestando atenção nos papéis. Seus olhos estavam fixos no rosto de Marina, notando como suas sobrancelhas se franziam levemente quando ela estava concentrada, como suas mãos se moviam com precisão ao explicar cada detalhe, como uma pequena sardinha perto da orelha direita dançava quando ela falava animadamente. Você realmente ama o que faz, né? Júlia interrompeu suavemente. Marina parou no meio da explicação sobre a importância da ventilação cruzada. Como assim? A forma como você fala sobre arquitetura, seus olhos brilham. É lindo de ver alguém apaixonado pelo próprio trabalho. Um rubor subiu pelas bochechas de Marina. Fazia tempo que alguém notava sua paixão profissional de forma tão genuína. Rafael sempre dizia que ela falava demais sobre trabalho e mudava de assunto quando ela tentava compartilhar seus projetos. Obrigada, ela murmurou. Na verdade, nem sempre foi assim. Por muito tempo eu me deixei levar pelo que os outros esperavam de mim. Projetos seguros, clientes previsíveis, relacionamentos convenientes. E o que mudou? Marina hesitou. Como explicar que foi justamente o fim do noivado com Rafael que a havia forçado a reavaliar tudo em sua vida? Às vezes, a gente precisa perder algo para perceber que, na verdade, não era o que realmente queria. Júlia assentiu lentamente, como se aquelas palavras ecoassem algo profundo dentro dela. Eu entendo isso mais do que você imagina. O garçom trouxe os pedidos e por alguns minutos elas comeram em silêncio confortável, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O café estava cheio agora. Estudantes com laptops ocupavam as mesas perto das janelas. Um grupo de amigas ria alto próximo ao balcão, e o som da máquina de café criava uma trilha sonora urbana reconfortante. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Júlia disse de repente, largando o sanduíche pela metade. Marina sentiu o coração acelerar. Claro, você já se apaixonou por alguém que não deveria? A pergunta atingiu Marina como um soco no estômago. Ela olhou nos olhos verdes de Júlia, procurando sinais de que a garota sabia mais do que aparentava. Mas tudo o que viu foi curiosidade genuína e uma vulnerabilidade que a deixou sem fôlego. Por que você pergunta isso? Porque eu acho que estou passando por isso agora, Júlia confessou, sua voz baixando para quase um sussurro. Tem alguém que eu não consigo tirar da cabeça, mas é uma situação complicada. Marina sentiu algo se revolver em seu estômago. Rafael. Júlia estava falando de Rafael, é claro. Provavelmente descobrira sobre o passado dele, sobre a ex-noiva que ele havia abandonado, e agora estava confusa sobre seus sentimentos. Complicado como? Ela conseguiu perguntar. É alguém que eu nunca deveria ter conhecido. Júlia disse, seus olhos fixos na mesa. Alguém que entrou na minha vida de forma inesperada e agora eu não consigo imaginar como seria sem essa pessoa. O silêncio se estendeu entre elas, carregado de tensão e significados não ditos. Marina sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que Júlia podia ouvi-lo. E o que você vai fazer? Marina perguntou finalmente. Júlia levantou os olhos. E por um momento Marina teve a impressão de que ela estava prestes a dizer algo importante, algo que mudaria tudo entre elas. Mas então Júlia sorriu tristemente e balançou a cabeça. Não sei. Honestly, eu não sei. Elas terminaram o encontro trocando contatos profissionais e marcando uma segunda reunião para a semana seguinte, mas ambas sabiam que algo havia mudado. Quando se despediram na calçada em frente ao café, com o sol da tarde criando sombras longas entre os prédios da Vila Madalena, Júlia hesitou antes de dar um beijo no rosto de Marina. O perfume dela,
uma mistura delicada de flores brancas e almíscar, ficou impregnado na pele de Marina por horas depois. Naquela noite, cada uma em seu apartamento, ambas ficaram acordadas até tarde demais, repassando cada palavra, cada olhar, cada momento de silêncio que havia passado entre elas. E ambas sabiam, mesmo sem admitir, que aquela não havia sido uma reunião profissional comum. Fevereiro chegou com suas chuvas torrenciais características, transformando São Paulo numa cidade aquática, onde o céu e o asfalto se confundiam numa única massa cinzenta. Marina olhava pela janela panorâmica de seu escritório na Alameda Lorena, observando os carros navegando pelas ruas alagadas como barcos perdidos num mar urbano. Já era a quarta reunião com Júlia em 2 semanas, e cada encontro tornava mais difícil manter a pretensão de que aquilo era apenas uma relação profissional. O celular vibrou na mesa de vidro, interrompendo seus devaneios. Uma mensagem de Júlia. Pode ser no mercado municipal hoje? Quero mostrar uma coisa para você. Promise que tem a ver com o projeto. Marina sorriu apesar de si mesma. Júlia havia desenvolvido o hábito peculiar de misturar português com inglês quando estava animada, uma herança dos 2 anos que havia passado estudando jornalismo em Londres antes de voltar ao Brasil. Era um traço que Marina achava irresistivelmente charmoso, assim como a forma como Júlia mordia o lábio inferior quando estava concentrada ou como seus olhos se arregalavam quando descobria algo novo. O mercado municipal fervilhava de vida mesmo com a chuva. O aroma de especiarias, misturado ao cheiro de frutas frescas, criava uma sinfonia olfativa que Marina sempre associara à essência de São Paulo. Caótica, intensa, mas fundamentalmente acolhedora. Ela encontrou Júlia parada em frente ao box do bacalhau, observando fascinada como o vendedor cortava fatias precisas do peixe salgado, com movimentos que eram quase uma dança. "Marina!" Júlia acenou animadamente, usando uma capa de chuva amarela que a fazia parecer um raio de sol em meio à tarde cinzenta. "Você chegou na hora certa. O seu Antônio estava me explicando sobre as diferentes qualidades do bacalhau. Sabia que existem mais de 20 tipos diferentes?" "Júlia, minha filha", disse o vendedor, um senhor de cerca de 60 anos com bigode grisalho e mãos calejadas. "Essa sua amiga arquiteta tem olho bom. Já escolheu o melhor ponto para observar meu trabalho." Marina sentiu o rosto esquentar. Amiga soava ao mesmo tempo inocente demais e perigoso demais. "O que você queria me mostrar?" ela perguntou, tentando manter o foco no suposto motivo do encontro. "Venha." Júlia pegou sua mão sem cerimônia, entrelaçando seus dedos de forma natural. "Tem uma coisa no 2º andar que vai mudar completamente nossa visão do projeto." O toque enviou uma descarga elétrica pelo braço de Marina. Era a primeira vez que Júlia a tocava de forma tão íntima, e ela se permitiu por alguns segundos saborear a sensação dos dedos pequenos e macios entrelaçados aos seus. Elas subiram as escadas do mercado, passando pelos boxes de carnes e temperos, até chegarem ao mezanino onde ficavam as mesas dos restaurantes tradicionais. Ali, Júlia apontou para uma mesa de canto, perto das janelas que davam vista para o movimento da Rua da Cantareira. "Não é perfeito?" Marina olhou ao redor confusa. "O que exatamente estou vendo? A vista, a forma como a luz natural entra pelas janelas, mesmo num dia nublado como hoje. A sensação de estar acima do movimento, mas ainda conectada com a vida da cidade." Júlia se virou para ela, seus olhos brilhando de empolgação. "É isso que eu quero no apartamento. Essa sensação de pertencimento e distanciamento ao mesmo tempo." Elas se sentaram à mesa que Júlia havia escolhido, e Marina percebeu que a garota havia pensado em cada detalhe: o ângulo da luz, a privacidade relativa, a vista estratégica. Havia algo quase íntimo na forma como Júlia havia orquestrado aquele momento. 2 pastéis de bacalhau e 2 cervejas. Júlia pediu ao garçom, sem consultar Marina.
Confia em mim, ela disse, notando a expressão de surpresa da arquiteta. Eu pesquisei. Esse é o melhor pastel do mercado inteiro. Você pesquisou? Marina riu. Que tipo de jornalista você é, afinal? O tipo que leva tudo muito a sério, Júlia respondeu, mas sua expressão ficou subitamente séria, especialmente quando é algo ou alguém importante para mim. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som da chuva batendo no telhado metálico do mercado e pelo burburinho das conversas ao redor. Marina sentia-se como se estivesse à beira de um precipício, prestes a dar um passo que mudaria tudo. Júlia, ela começou cuidadosamente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você está feliz? No seu relacionamento atual, quero dizer. Júlia parou de mexer na cerveja que havia chegado à mesa e olhou diretamente nos olhos de Marina. Por um momento, suas máscaras caíram completamente. Não, ela disse simplesmente. Não estou. E você? Tem alguém? Não, Marina respondeu, sentindo como se estivesse confessar um segredo. Terminei um noivado há alguns meses. Ele disse que eu era intensa demais. Intensa demais, Júlia repetiu, como se estivesse experimentando o sabor das palavras. Que idiota. Por que você diz isso? Porque intensidade é a única coisa que faz a vida valer a pena. Júlia disse com convicção. Pessoas que reclamam de intensidade são pessoas que têm medo de sentir de verdade. O garçom trouxe os pastéis, enormes, dourados e fumegantes. Marina mordeu o seu e fechou os olhos involuntariamente. O sabor era perfeito, a massa crocante contrastando com o recheio cremoso e salgado. Bom? Júlia perguntou, sorrindo, ao ver a expressão de prazer no rosto de Marina. Incrível, Marina admitiu. Como você sabia? Eu te observo, Júlia disse simplesmente. Nos nossos encontros anteriores, notei que você sempre escolhe coisas autênticas, tradicionais. Nada muito elaborado ou pretensioso. Achei que você ia gostar. A revelação de que Júlia havia estado observando seus hábitos e preferências deixou Marina simultaneamente tocada e inquieta. Havia algo quase íntimo demais naquela atenção aos detalhes. E o seu namorado? Marina perguntou, tentando soar casual. Ele também gosta de lugares assim? Júlia riu, mas foi um som sem humor. Rafael? Ele acharia este lugar too local. Prefere restaurantes onde pode ser visto pelas pessoas certas, sabe? Lugares que combinem com a imagem que ele quer projetar. E você não se incomoda com isso? Eu me incomodo com muitas coisas ultimamente, Júlia confessou, brincando com um pedaço de pastel no prato. Principalmente comigo mesma, por aceitar coisas que não me fazem feliz só porque parecem certas no papel. Marina sentiu uma onda de reconhecimento tão forte que quase a deixou sem fôlego. Eu entendo isso mais do que você imagina. É? Júlia levantou os olhos e Marina viu algo vulnerável e esperançoso em sua expressão. Passei 5 anos da minha vida tentando me moldar ao que meu ex-noivo queria que eu fosse. Menos opinativa, menos workaholic, menos eu mesma. Até o dia em que percebi que estava perdendo quem eu realmente era. E o que você fez? Escolhi me encontrar novamente, mesmo que isso significasse ficar sozinha. Júlia assentiu lentamente, como se estivesse processando informações preciosas. Deve ter sido difícil. Foi. Mas não tão difícil quanto continuar vivendo uma mentira. Elas terminaram de comer em silêncio contemplativo, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Quando saíram do mercado, a chuva havia parado, mas as ruas ainda brilhavam molhadas sob a luz amarelada dos postes. Elas caminharam lentamente em direção ao estacionamento, nenhuma das duas querendo que o encontro terminasse. Marina, Júlia disse quando chegaram ao carro da arquiteta, posso te confessar uma coisa? Claro, eu menti sobre o apartamento. O coração de Marina disparou. Como assim? Não existe projeto de apartamento.
Eu só queria uma desculpa para te conhecer melhor. Júlia tomou fôlego antes de continuar. Desde aquela noite da mensagem, eu não consegui parar de pensar em você. E hoje, sendo honesta, isso não tem nada a ver com o Rafa. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Júlia, eu sei que é loucura. Eu sei que é complicado e provavelmente errado e que eu deveria parar enquanto ainda dá tempo, mas... Júlia parou em frente a Marina, tão perto que ela podia sentir o perfume delicado misturado com o cheiro de chuva. Mas eu não quero parar. Por um momento que pareceu eterno, elas ficaram paradas ali na calçada molhada, olhando uma para a outra como se estivessem memorizando cada detalhe daquele instante. Marina sabia que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Mas pela primeira vez em meses, ela se sentia completamente viva. Nem eu, ela sussurrou. E quando Júlia sorriu, um sorriso pequeno, íntimo e cheio de possibilidades, Marina soube que não havia mais volta. Março chegou com uma fúria meteorológica típica de São Paulo, como se a cidade decidisse lavar suas culpas acumuladas com chuvas diluvianas que transformavam avenidas em rios e revelavam a fragilidade da infraestrutura urbana. Era numa dessas tardes apocalípticas que Marina se encontrava em seu escritório, tentando se concentrar no projeto de uma mansão em Alphaville, quando deparou com algo que fez seu sangue gelar. A revista Metrópole estava aberta na mesa de sua secretária, e uma matéria de 2 páginas sobre gentrificação na Vila Madalena trazia a assinatura que ela havia memorizado. Por Júlia Mendes, redação especial. Ao lado do texto, uma foto pequena, mas nítida, mostrava o rosto que Marina havia aprendido a amar em silêncio durante as últimas semanas. Carla, ela chamou sua secretária, uma mulher eficiente de 50 anos que trabalhava com ela há mais de uma década. Você pode me trazer essa revista? Marina leu o artigo 2 vezes, depois 3. Era brilhante. Uma análise profunda e sensível sobre como o desenvolvimento urbano afetava as comunidades tradicionais. A escrita era inteligente, provocativa, exatamente o tipo de jornalismo que ela respeitava. Mas o que a deixou em estado de choque foi a pequena biografia no final. Júlia Mendes, 28 anos, formada em jornalismo pela PUC-SP, com intercâmbio em Londres. Especialista em urbanismo e questões sociais. Não havia menção a um namorado. Não havia menção a Rafael Santos. Com dedos trêmulos, Marina pegou seu celular e pesquisou o nome completo de Júlia no Google. Dezenas de artigos apareceram, cobrindo temas que iam de política urbana a direitos LGBTQIA+, todos assinados nos últimos 2 anos. Era o portfólio de uma jornalista séria e estabelecida, não de alguém que estava pensando em se mudar ou precisava de ajuda para decorar um apartamento inexistente. O telefone tocou, interrompendo suas investigações. Era um número desconhecido. Marina Almeida. Oi, é a Júlia. A voz do outro lado soava estranha, tensa. Você pode me encontrar hoje? É urgente. Marina olhou pela janela, onde a chuva castigava a cidade com violência quase teatral. O que aconteceu? Eu não posso falar por telefone. Por favor, você pode? Onde? Conhece o Café du Centre, na Augusta? Fica aberto até tarde. Marina conhecia. Era um pequeno restaurante francês que ficava escondido numa galeria, longe dos olhares curiosos e das redes sociais. Um lugar para conversas que não podiam acontecer em outros lugares. Posso estar lá em 1 hora. Obrigada. E Marina, traga um guarda-chuva. A tempestade ainda não acabou. O Café do Centre estava quase vazio quando Marina chegou. Apenas algumas mesas ocupadas por casais, sussurrando conversas íntimas, sob a luz amarelada das velas. Ela encontrou Júlia numa mesa dos fundos, vestindo um casaco escuro, que a fazia parecer menor e mais frágil do que de costume. Seus cabelos estavam molhados, apesar do guarda-chuva,
e ela mexia nervosamente numa xícara de chá que já devia estar frio há muito tempo. Oi, Marina disse suavemente, sentando-se de frente para ela. Obrigada por ter vindo. Júlia respondeu sem levantar os olhos. Eu não sabia com quem mais falar. Marina pediu um café ao garçom, um rapaz francês que mal falava português, e esperou que Júlia encontrasse coragem para falar. A chuva batia nas janelas com força, criando uma cortina de som que isolava o pequeno café do resto do mundo. Eu vi seu artigo na revista Metrópole, Marina disse finalmente. É impressionante. Você é uma jornalista incrível. Júlia finalmente levantou os olhos e Marina viu que ela havia estado chorando. Você pesquisou sobre mim. Sim, e descobri que você mentiu sobre muito mais do que o apartamento. Eu sei. Júlia tomou fôlego, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Marina, preciso te contar uma coisa sobre como nós nos conhecemos. O coração de Marina começou a bater mais forte. O que quer dizer? A mensagem. Aquela foto que você mandou na véspera de Natal, ela não era para o Rafael. Como assim não era para o Rafael? Eu mandei para o número dele. Sim, mas quem viu primeiro fui eu, e quem respondeu fui eu. Júlia parou, respirou fundo e continuou. O Rafael era meu namorado. O café de Marina parou no meio do caminho para a boca. Ela colocou a xícara de volta na mesa com um ruído seco que ecoou pela sala silenciosa. Seu namorado, ela repetiu lentamente como se estivesse traduzindo de uma língua estrangeira. Era, Júlia enfatizou. Eu terminei com ele ontem. Mas, Marina, eu preciso que você saiba a verdade toda. Sobre quem eu sou. Sobre por que procurei você. Marina sentia-se como se estivesse assistindo a própria vida de fora do próprio corpo. A mulher por quem havia se apaixonado nas últimas semanas era a namorada de Rafael, a namorada de seu ex-noivo, a garota loira da foto no Instagram que havia despertado sua fúria e levado aquela mensagem desastrosa. Você é a garota das fotos, ela disse em voz baixa. A nova namorada do Rafael. Era, Júlia repetiu mais uma vez. E quando recebi sua mensagem, eu fiquei curiosa. Queria saber quem era a mulher que o Rafael havia deixado para trás. Então tudo isso foi uma investigação jornalística? Uma matéria que você estava preparando? Não! Júlia se inclinou para a frente, seus olhos verdes brilhando com urgência. No começo, talvez. Mas, Marina, no minuto em que te vi naquele café, tudo mudou. Eu não estava mais investigando nada. Eu estava me apaixonando. O silêncio se estendeu entre elas como um abismo. Marina podia ouvir o som de sua própria respiração, o barulho distante da chuva, o tinir de talheres nas outras mesas. Sua mente trabalhava furiosamente tentando processar todas as informações. Você mentiu para mim, ela disse finalmente. Sobre tudo. Eu sei, e eu sinto muito. Mas Marina, por favor, você precisa acreditar em mim. Meus sentimentos por você são a única coisa real em toda essa bagunça. Como posso acreditar? Como posso saber o que é real quando você construiu nossa relação inteira sobre uma mentira? Júlia estendeu a mão através da mesa, tentando tocar a de Marina, mas a arquiteta a puxou para trás. Porque você sente o mesmo que eu, Júlia disse com voz quebrada. Eu vejo na forma como você olha para mim. Na forma como sua voz muda quando fala comigo, na forma como você se inclina para perto quando estamos conversando. Você também se apaixonou, Marina. Isso é real, independente de como começou. Marina fechou os olhos, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Quando os abriu novamente, Júlia estava chorando silenciosamente. Eu terminei com ele, Júlia sussurrou. Ontem à noite, contei que estava apaixonada por outra pessoa, que não podia mais fingir que nosso relacionamento funcionava. E o que ele disse? Que eu estava louca,
que era impossível eu ter me apaixonado por alguém em tão pouco tempo, que provavelmente era só uma fase, uma confusão. Júlia limpou as lágrimas com as costas da mão. Ele não aceitou muito bem. Júlia, você percebe o que isso significa? A situação que criamos? Eu sei que é complicado. Eu sei que é uma bagunça. Mas Marina... Júlia parou como se estivesse reunindo coragem para suas próximas palavras. Mas eu te amo. As 3 palavras ficaram suspensas no ar entre elas como uma confissão proibida. Marina sentiu seu coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Como você pode amar alguém que nem conhece de verdade? Marina perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Porque te conhecer foi como acordar de um sonho. Pela primeira vez na vida, eu entendi o que significa querer estar com alguém, não pelo que essa pessoa pode me dar, mas por quem ela é. Júlia se inclinou para a frente novamente, seus olhos implorando compreensão. Marina, quando estou com você, eu me sinto como se finalmente tivesse chegado em casa. Do lado de fora, um relâmpago iluminou a cidade por um segundo, seguido de um trovão que fez as janelas tremerem. A tempestade estava no auge, e Marina percebeu que ela e Júlia estavam no centro de sua própria tormenta emocional. Eu preciso pensar, Marina disse, levantando-se da mesa. Isso é demais. Preciso de tempo. Marina, por favor. Júlia. Marina parou, olhando uma última vez para a mulher que havia roubado seu coração através de uma mentira. Eu preciso saber se consigo confiar em você novamente. E, francamente, não sei se consegue. Ela saiu do café, deixando Júlia sozinha na mesa. E só quando chegou ao carro, permitiu-se chorar pela primeira vez em meses. A chuva continuava caindo, como se o céu estivesse tentando lavar os pecados da cidade. Mas Marina sabia que algumas manchas eram impossíveis de limpar. Abril chegou com o perfume doce da festa da Chiropita, impregnando as ruas da Bela Vista. Mas Marina mal notava a alegria que tomava conta do bairro italiano. 3 semanas haviam se passado desde a confissão de Júlia no Café do Centre, e cada dia parecia uma eternidade de dúvidas e saudades que se alternavam como ondas contra um paredão. Ela tentava se concentrar no projeto de uma cobertura em Moema, mas seus dedos tremiam sobre o papel vegetal toda vez que pensava nos olhos verdes que haviam mudado sua vida. O celular vibrou pela 10ª vez naquele dia. Outra mensagem de Júlia, que havia desenvolvido o hábito obsessivo de mandar textos longos e vulneráveis todos os dias, mesmo sem resposta. Marina, sei que você precisa de tempo, mas não consigo parar de pensar no que perdemos. Hoje passei na frente daquele café na Vila Madalena, onde nos encontramos pela primeira vez, e por um momento imaginei como seria se pudéssemos voltar no tempo e começar de novo, com honestidade desde o primeiro dia. Te amo e vou esperar o tempo que for necessário. Marina fechou os olhos, apoiando a testa nas mãos. Como era possível sentir tanta falta de alguém que havia mentido sobre sua identidade inteira? Como podia amar uma pessoa que havia construído seu relacionamento sobre uma farsa elaborada? A campainha do escritório tocou, interrompendo seus devaneios. Carla havia saído para o almoço, então Marina foi pessoalmente atender. Do outro lado do vidro fumê estava Rafael Santos, impecável como sempre em seu terno azul marinho, mas com uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma mistura de raiva contida e algo que beirava o desespero. Rafael, ela disse, abrindo a porta com cautela, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, ele disse, entrando sem ser convidado. É sobre a Júlia. O nome fez Marina tremer involuntariamente. Não temos nada para conversar. Temos sim. Rafael se virou para encará-la, e Marina notou que seus olhos, normalmente calculistas e controlados, tinham um brilho perigoso. Ela contou tudo, sobre vocês duas. Marina sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer com tudo?
Não se faça de desentendida, Marina. Sei que vocês se encontraram várias vezes. Sei que ela inventou aquela história do apartamento para se aproximar de você. E sei que você correspondeu aos sentimentos dela. A forma como ele disse sentimentos soava como uma acusação, carregada de nojo mal disfarçado. Marina cruzou os braços defensivamente. E o que isso tem a ver com você? Vocês terminaram. Rafael riu, mas foi um som sem humor. Terminaram? Marina, você realmente acredita que uma menina de 28 anos vai jogar fora um relacionamento estável comigo por uma aventura com a ex-noiva rejeitada? Cada palavra era calculada para ferir, e Marina sentiu a raiva subindo como lava em suas veias. Saia daqui, Rafael. Não até você entender a situação. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal de uma forma que a fez recuar instintivamente. A Júlia está passando por uma fase de confusão. É normal em mulheres jovens que nunca tiveram experiências diversificadas, mas isso vai passar. Você é nojento. Eu sou realista. E a realidade é que você está sendo usada, Marina. Júlia não te ama. Ela está apenas se rebelando contra um relacionamento adulto e responsável. É psicologia básica. Marina sentiu vontade de dar um tapa no rosto arrogante de Rafael, mas se conteve. Mesmo que isso fosse verdade, e não é, por que você se importa? Se ela não te quer, deveria seguir em frente. A máscara de controle de Rafael escorregou por um segundo, revelando algo feio e possessivo por baixo. Porque eu investi 2 anos da minha vida nela. Porque ela é perfeita para minha imagem pública. E porque nenhuma mulher me deixa por outra pessoa sem consequências. Não, consequências? Marina repetiu, uma nota de alarme soando em sua mente. Rafael sorriu e foi uma expressão gelada. Você acha que pode seduzir minha namorada e sair impune? Você não sabe com quem está mexendo, Marina. Está me ameaçando? Estou te avisando. Você tem uma reputação para manter, uma carreira construída com muito cuidado. Seria uma pena se seus clientes soubessem sobre sua instabilidade emocional recente. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Você não seria capaz. Já liguei para 3 dos seus clientes atuais, apenas expressando preocupação, você entende? Como alguém que te conhece há anos, achei meu dever alertá-los sobre as mudanças em seu comportamento desde nosso rompimento. Sua obsessão em destruir relacionamentos felizes, por exemplo. A crueldade calculada das palavras atingiu Marina como um soco no estômago. Rafael sabia exatamente onde atacar. Sua carreira era tudo que ela havia construído sozinha, sua única fonte de independência e orgulho pessoal. Você é um monstro, ela sussurrou. Sou um homem de negócios protegendo seus investimentos. Afaste-se da Júlia, Marina, para o bem dela e para o seu próprio bem. Ele se dirigiu para a porta, mas parou na saída. Ah, e só para você saber, ontem à noite Júlia me ligou chorando, pedindo uma segunda chance. Parece que a realidade da situação finalmente atingiu ela também. Com essas palavras, Rafael saiu, deixando Marina sozinha em seu escritório, com o mundo desabando ao seu redor. Ela se deixou cair na cadeira, tremendo de raiva e medo. Era mentira, tinha que ser. Júlia não faria isso. Não depois de tudo que havia dito, de todas aquelas mensagens desesperadas, mas a dúvida, como um veneno, começou a se espalhar por suas veias. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, Júlia estava em seu pequeno apartamento na Vila Madalena quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Júlia Mendes. Senhorita Mendes, aqui é da redação da revista Metrópole. Recebemos algumas ligações questionando a veracidade de suas matérias recentes. Gostaríamos de conversar com a senhora sobre isso. Júlia sentiu um frio na espinha. Como assim questionando a veracidade? Informações de que a senhora tem estado emocionalmente instável, envolvida em escândalos pessoais que podem estar afetando sua objetividade jornalística.
Precisamos investigar antes que isso afete nossa reputação. Júlia fechou os olhos, entendendo imediatamente o que estava acontecendo. Rafael. Tinha que ser Rafael. Posso saber quem fez essas ligações? Não posso revelar nossas fontes, mas as informações vieram de pessoas que afirmam te conhecer pessoalmente. A senhora pode estar aqui amanhã às 9 da manhã para uma reunião. Quando desligou, Júlia estava tremendo. Em uma jogada, Rafael havia atacado tanto ela quanto Marina onde mais doía. Suas carreiras, suas reputações, tudo pelo que haviam trabalhado a vida inteira. Ela pegou o celular para ligar para Marina, mas hesitou. E se Rafael estivesse certo? E se ela realmente havia destruído a vida de uma mulher inocente por impulso? E se o que sentia por Marina era apenas uma confusão passageira que custaria caro demais para ambas? Por 2 horas, Júlia ficou sentada em seu sofá, olhando para o telefone sem coragem de discar. Quando finalmente se decidiu, já era noite. A ligação foi direto para a caixa postal. Marina, sou eu. Sei que você não quer falar comigo agora, mas precisa saber que o Rafael está tentando destruir nossas carreiras. Ele ligou para seus clientes e para minha revista. Está usando nosso relacionamento para nos chantagear. Sua voz falhou por um momento. Eu não sei mais o que fazer. Talvez ele esteja certo. Talvez eu tenha estragado tudo para nós duas, sem pensar nas consequências. Eu te amo, mas não quero que você pague o preço por isso. Ela desligou e chorou até não ter mais lágrimas. Na festa da Achiropita daquela noite, enquanto centenas de pessoas dançavam e riam pelas ruas da Bela Vista, 2 mulheres estavam sozinhas em seus respectivos apartamentos, se perguntando se o amor valia a destruição que parecia trazer em sua esteira. E em algum lugar da cidade, Rafael Santos brindava sua própria inteligência, convencido de que havia vencido uma guerra que nem Marina nem Júlia sabiam que estavam lutando. Maio chegou vestido de frio cortante, trazendo consigo aquela melancolia típica do outono paulistano que parecia espelhar perfeitamente o estado emocional de Marina. 2 semanas haviam se passado desde a visita ameaçadora de Rafael, e os efeitos de sua sabotagem começavam a se materializar como uma praga silenciosa. 3 clientes importantes já haviam cancelado seus contratos, alegando mudanças de prioridade e questões de timing. Mas Marina sabia a verdade por trás das desculpas educadas. Ela estava em seu escritório, tentando finalizar o projeto de uma residência em Higienópolis, um dos poucos clientes que ainda restavam, quando Carla entrou com uma expressão preocupada que Marina aprendera a temer. Marina, tem uma ligação na linha 2. É da construtora Alvarenga em Santos. Eles querem cancelar o projeto do condomínio em Alphaville. O projeto do condomínio representava quase 40% de sua receita anual. Marina fechou os olhos, sentindo o nó no estômago apertar mais uma vez. Pode transferir. Marina Almeida! Ela atendeu, tentando manter a voz profissional, apesar do desespero crescente. Marina, aqui é o Fernando Alvarenga. Olha, é uma situação muito delicada, mas chegaram até nós algumas informações sobre sua estabilidade emocional recente. Nada pessoal, você entende. Mas temos investidores conservadores e... Marina não ouviu o resto. Desligou o telefone e apoiou a cabeça nas mãos, sentindo lágrimas de raiva e frustração queimarem seus olhos. 15 anos construindo uma reputação sólida, 15 anos de trabalho impecável, e Rafael estava destruindo tudo em questão de semanas. O celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você ainda tem tempo de reconsiderar nossa conversa. Afaste-se dela e tudo volta ao normal. RS. A frieza calculada da mensagem fez algo estalar dentro de Marina. Ela pegou as chaves do carro e saiu do escritório, sem falar nada para Carla.
Tinha que encontrar Júlia. Precisavam conversar. Precisavam entender o que Rafael estava fazendo e como poderiam se defender juntas. O apartamento de Júlia na Vila Madalena ficava num prédio antigo e charmoso, na Rua Harmonia, com uma fachada coberta de era que Marina havia admirado nas vezes em que passou pela região pensando na jornalista. Ela subiu os 3 lances de escada com o coração disparando, ensaiando mentalmente o que diria. 3 semanas de silêncio tinham que ser quebradas. A situação havia se tornado maior que seu orgulho ferido. Marina tocou a campainha e esperou. Passos se aproximaram do outro lado da porta. Uma pausa, depois o som da fechadura sendo aberta. Júlia apareceu na soleira e Marina sentiu o coração se contrair. Ela estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas que a maquiagem não conseguia disfarçar. Vestia um moletom largo demais e calças de pijama, como se tivesse desistido de qualquer pretensão de elegância. "Marina?" Júlia disse, sua voz rouca de surpresa. Como você... Precisamos conversar", Marina disse, notando que suas próprias palavras saíam mais duras que pretendia. "É sobre o Rafael." Júlia a fitou por um momento, depois se afastou para deixá-la entrar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, com estantes repletas de livros, plantas espalhadas pelos cantos e uma decoração que misturava peças vintage com objetos que pareciam ter histórias próprias. Exatamente o tipo de espaço que Marina havia imaginado que Júlia habitaria. "Café?" Júlia ofereceu, mais por hábito que por hospitalidade. "Por favor." Elas se moveram pela cozinha em silêncio incômodo. Marina notou uma pilha de jornais sobre a mesa, todos com marcações em vermelho, e várias folhas de papel com o que pareciam ser rascunhos de cartas de demissão. "Você também está sendo perseguida", Marina disse. Não era uma pergunta. Júlia assentiu, enchendo 2 xícaras com café que cheirava a chicória. "Ele é mais inteligente que eu imaginava. Não está fazendo nada diretamente, apenas ligações preocupadas para pessoas estratégicas, questionamentos sutis sobre minha estabilidade emocional e objetividade profissional. Perdi 3 clientes essa semana e hoje cancelaram o projeto do condomínio em Alphaville." "Jesus!" Júlia se virou para ela, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de culpa e raiva. "Marina, eu sinto muito. Isso é culpa minha. Se eu não tivesse..." "Pare", Marina interrompeu. "Não é sua culpa. É dele. Rafael sempre foi controlador, mas eu nunca imaginei que ele desceria a esse nível." Elas se sentaram à pequena mesa da cozinha e por alguns minutos tomaram café em silêncio. Marina observava Júlia discretamente. A forma como suas mãos tremiam ligeiramente. Como ela evitava contato visual direto, como parecia ter encolhido dentro de si mesma. "Júlia", Marina disse suavemente. "Ele te disse alguma coisa? Tentou te convencer a voltar?" Júlia riu, mas foi um som amargo. "Ele tem uma teoria interessante. Diz que estou passando por uma fase experimental e que você está se aproveitando da minha confusão, que sou jovem demais para saber o que realmente quero." "E você acredita nisso?" Júlia finalmente levantou os olhos e Marina viu neles uma vulnerabilidade tão crua que doeu fisicamente. "Às vezes eu não sei mais em que acreditar, Marina. Talvez ele tenha razão. Talvez eu tenha destruído sua vida por um capricho." "Olha para mim", Marina disse, estendendo a mão através da mesa. Após um momento de hesitação, Júlia a pegou. "O que você sente por mim é um capricho." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. "Não, é a coisa mais real que já senti na vida. Mas e se não for suficiente? E se o preço for alto demais? E se for?" Marina apertou sua mão. "Júlia, por toda a minha vida, eu fiz escolhas seguras, relacionamentos seguros, clientes seguros, projetos seguros. E sabe o que consegui?
Uma vida pela metade, sempre me perguntando como seria se eu tivesse coragem de arriscar. Mas sua carreira, minha carreira é importante sim, mas não mais importante que a chance de ser feliz de verdade. Marina parou, respirou fundo. Júlia, nas últimas semanas, mesmo com toda essa bagunça, mesmo com medo e raiva, eu nunca me senti tão viva quanto me sinto quando estou com você. Júlia fechou os olhos, lágrimas escorrendo mais forte agora. Eu te amo tanto que dói, Marina, mas não suporto a ideia de ser a pessoa que destruiu sua vida. Então vamos não deixar ele nos destruir. Marina disse com uma determinação que surpreendeu a ambas. Rafael está contando com o fato de que vamos nos esconder, que vamos aceitar a chantagem dele. E se fizéssemos o contrário? Como assim? E se tornássemos público nosso relacionamento? E se mostrássemos a São Paulo inteira que não temos vergonha de quem somos e de como nos sentimos? Júlia abriu os olhos, assustada. Marina, você está falando de sair do armário numa cidade como São Paulo, numa profissão conservadora como a sua. Estou falando de parar de viver com medo. Marina se levantou, caminhando até a janela que dava para a rua movimentada. Sabe qual é a diferença entre nós e o Rafael? Ele vive para manter aparências, para projetar uma imagem. Nós vivemos para ser autênticas. E se der errado? E se perdermos tudo? Marina se virou de volta para ela, e Júlia viu uma força nos olhos castanhos que nunca havia notado antes. Então pelo menos teremos perdido lutando por algo real, ao invés de ter cedido a um chantagista. Júlia se levantou também, caminhando até Marina. Elas ficaram paradas uma de frente para a outra, a distância entre elas carregada de possibilidades e promessas. Você tem certeza? Júlia sussurrou. Em resposta, Marina curvou-se e beijou seus lábios suavemente pela primeira vez desde que haviam se conhecido. Foi um beijo doce, cheio de promessas e declarações não ditas. Quando se separaram, Júlia estava sorrindo através das lágrimas. Tenho uma ideia, Júlia disse. A festa da Chiropita continua até domingo. Que tal irmos juntas, publicamente, oficialmente, como um casal? Marina sorriu de volta, sentindo uma leveza que não experimentava há semanas. Rafael vai surtar. Que surte, Júlia disse, beijando-a novamente. Já é hora de ele descobrir que nem tudo neste mundo pode ser controlado. Do lado de fora, o outono paulistano continuava frio e melancólico, mas dentro do pequeno apartamento na Vila Madalena, duas mulheres finalmente haviam encontrado o calor que procuravam. Não apenas uma na outra, mas na coragem de enfrentar juntas o que quer que viesse pela frente. O domingo da festa da Achiropita amanhecia nublado, com uma garoa fina que mal molhava o chão, mas deixava o ar com aquele cheiro característico de São Paulo após a chuva. Uma mistura de asfalto, eucalipto e esperança. Marina acordou no apartamento de Júlia pela primeira vez e por alguns segundos preciosos, antes que a realidade voltasse a pressionar seus ombros, ela se permitiu saborear a sensação de despertar ao lado da mulher que amava. Júlia dormia de lado, uma das mãos descansando sobre o travesseiro entre elas, os cabelos louros espalhados como raios de sol sobre o lençol branco. Suas feições relaxadas no sono tinham uma inocência que contrastava com a determinação feroz que havia demonstrado na noite anterior, quando finalmente decidiram que enfrentariam Rafael e suas ameaças de frente. Bom dia, Júlia murmurou sem abrir os olhos, um sorriso se formando no canto de seus lábios. Como sabia que eu estava acordada? Você fica tensa quando está pensando demais. Mesmo dormindo, dá para sentir. Júlia abriu os olhos, e Marina viu neles uma mistura de determinação e nervosismo. Ainda tem certeza sobre hoje? Marina estendeu a mão, tocando o rosto de Júlia com delicadeza. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida.
A festa da Chiropita, na tarde de domingo, era um espetáculo de cores, cheiros e sons que transformava as ruas do bairro da Bela Vista numa versão brasileira da Itália. O aroma de linguiça calabresa misturado com o perfume dos pinhões assados criava uma sinfonia olfativa que fazia o estômago roncar e o coração acelerar de antecipação. Marina e Júlia chegaram de mãos dadas, vestindo roupas que haviam escolhido cuidadosamente. Nada muito chamativo, mas também nada que as fizesse desaparecer na multidão. Marina usava uma blusa de seda verde esmeralda, que destacava seus olhos castanhos, e uma calça jeans escura, que moldava suas curvas na medida certa. Júlia havia optado por um vestido midi estampado em tons de azul, que dançava com seus movimentos e sapatilhas confortáveis para enfrentar as ruas irregulares do bairro. Ambas estavam nervosas, mas havia uma energia elétrica entre elas. A sensação de que estavam prestes a queimar todas as pontes e construir algo completamente novo. Ali, Júlia apontou para um palco pequeno montado na rua 13 de Maio, onde uma banda italiana tocava tarantelas que faziam as pessoas dançarem em círculos animados. É lá que quero nossa primeira dança pública. Elas caminharam entre os boxes de comida, parando para comprar um copo de vinho tinto que dividiram como um ritual de coragem. Marina notou alguns olhares curiosos. Duas mulheres lindas caminhando de mãos dadas não passavam despercebidas, especialmente numa festa tradicionalmente familiar. Mas ao invés de se intimidar, ela apertou a mão de Júlia com mais força. Marina? Marina Almeida? Elas se viraram para encontrar Cláudia Ferreira, uma cliente antiga de Marina que havia encomendado a reforma de sua cobertura em Moema 3 anos atrás. Cláudia estava acompanhada do marido e 2 filhos adolescentes, todos olhando com curiosidade mal disfarçada. "Cláudia, que surpresa te ver aqui!" Marina disse, forçando um sorriso natural enquanto sentia o coração disparar. "Nós sempre vimos na festa. É uma tradição familiar." Cláudia olhou para Júlia com aquele tipo de curiosidade educada que as mulheres da alta sociedade paulistana haviam aperfeiçoado. "E quem é sua amiga?" Era o momento. Marina respirou fundo e sorriu com uma naturalidade que surpreendeu a si mesma. "Essa é a Júlia, minha namorada." O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Marina viu a surpresa registrar no rosto de Cláudia. Depois uma confusão. Depois algo que poderia ser interpretado como aprovação. "Que maravilha!" Cláudia disse finalmente e sua voz soava genuína. "Júlia, é um prazer conhecê-la. Marina fez um trabalho incrível em nossa casa. Você está com uma mulher muito talentosa." "Eu sei," Júlia respondeu, apertando a mão de Marina. "Ela é extraordinária." Elas conversaram por mais alguns minutos sobre assuntos banais. A festa, o tempo, os projetos recentes de Marina. Quando a família Ferreira se despediu, Cláudia se inclinou e sussurrou no ouvido de Marina. "Vocês fazem um casal lindo. Espero que sejam muito felizes." "Uma cliente a menos ou uma aliada a mais?" Júlia murmurou quando ficaram sozinhas. "Definitivamente uma aliada." Marina sorriu, sentindo-se mais leve. "Vamos dançar?" A área próxima ao palco estava repleta de casais de todas as idades dançando ao som da música italiana. Havia algo mágico na forma como a música conectava gerações. Avós ensinando netos, casais jovens girando com paixão, famílias inteiras se movendo no mesmo ritmo. Marina e Júlia se posicionaram no meio da multidão e pela primeira vez dançaram juntas publicamente. A música era uma tarantela alegre que pedia movimentos rápidos e giratórios. Júlia riu quando Marina a fez girar, seus cabelos voando como uma auréola dourada ao redor de seu rosto. Por alguns minutos, o mundo ao redor desapareceu. Não havia Rafael, não havia ameaças, não havia medo. Havia apenas elas duas, a música italiana ecoando pelas ruas históricas e o perfume de especiarias no ar. "Eu te amo!" Marina gritou por cima da música, puxando Júlia para perto.
Eu também te amo, Júlia respondeu, beijando-a ali mesmo, no meio da festa, diante de centenas de pessoas. O beijo foi visto. Como não seria? Duas mulheres lindas se beijando apaixonadamente durante uma festa tradicional chamava a atenção. Houve alguns olhares de desaprovação, principalmente dos mais velhos, mas a maioria das pessoas simplesmente sorriu e continuou dançando. O amor, Marina percebeu, era uma linguagem universal. Foi então que ela ouviu. Rafael estava parado próximo a um dos boxes de bebida, vestindo um terno mesmo no calor da festa, acompanhado por dois homens que Marina reconheceu como sócios de sua empresa de marketing. Seu rosto estava lívido de raiva, e ele as observava com uma intensidade que fez o sangue de Marina gelar. Júlia, ela sussurrou, indicando discretamente a direção onde Rafael estava. Júlia seguiu seu olhar e, por um momento, Marina viu o medo voltar a seus olhos. Mas então, para sua surpresa, Júlia sorriu. Um sorriso desafiador que iluminou todo seu rosto. Perfeito, ela disse. Ele precisa ver isso. E então, deliberadamente, Júlia puxou Marina para um beijo ainda mais apaixonado, suas mãos se entrelaçando nos cabelos castanhos da arquiteta, seus corpos se pressionando um contra o outro de uma forma que não deixava dúvidas sobre a natureza de seu relacionamento. Quando se separaram, ofegantes e rindo, Rafael havia desaparecido. Acha que ele entendeu a mensagem? Júlia perguntou. Acho que São Paulo inteira entendeu a mensagem. Marina riu, puxando-a para outra dança. Elas ficaram na festa até o anoitecer, comendo linguiça calabresa e pastéis doces, bebendo vinho tinto e dançando como se fossem as únicas pessoas no mundo. Marina postou uma foto delas duas sorrindo, com os balões coloridos da festa ao fundo, em seu Instagram profissional com a legenda simples: Amor é a arquitetura mais bonita da vida. Em menos de uma hora, a foto tinha centenas de curtidas e dezenas de comentários, a maioria positivos, alguns neutros, alguns claramente hostis. Mas Marina não se importava. Pela primeira vez em sua vida, ela estava vivendo sua verdade publicamente. Quando voltaram para o apartamento de Júlia naquela noite, elas sabiam que a guerra com Rafael estava apenas começando. Mas também sabiam que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntas. Sem arrependimentos? Júlia perguntou enquanto se preparavam para dormir. Zero arrependimentos, Marina respondeu, puxando-a para seus braços. Pela primeira vez na vida, sinto que estou sendo quem realmente sou. Do lado de fora, a cidade de São Paulo respirava o final de mais um domingo, mas para duas mulheres apaixonadas na Vila Madalena era o começo de uma nova vida. Perigosa, incerta, mas finalmente irrevogavelmente autêntica. A segunda-feira, depois da festa da Chiropita, amanheceu com um frio cortante que parecia anunciar mudanças drásticas. Marina chegou ao escritório uma hora mais cedo que o habitual, preparada para enfrentar as consequências de sua declaração pública de domingo. A foto no Instagram já tinha mais de 1000 curtidas e havia sido compartilhada em várias páginas de arquitetura e design, gerando uma discussão acalorada nos comentários que variava entre apoio entusiasmado e críticas veladas sobre profissionalismo. Carla chegou às 8 em ponto, carregando uma bandeja com café e uma expressão preocupada que Marina aprendera a reconhecer como prenúncio de más notícias. Marina, chegaram 6 e-mails de clientes pedindo reuniões urgentes para discutir seus projetos, ela disse, colocando a xícara de café na mesa. E tem um homem esperando lá embaixo há meia hora. Disse que é da prefeitura, departamento de alvarás. Marina sentiu um frio no estômago. Rafael não havia perdido tempo. Da prefeitura? É? E Marina? Carla hesitou, mexendo nervosamente com a agenda. Eu vi a foto. Vocês duas são lindas juntas. Minha filha também é. Bem, ela também namora uma menina, então eu só queria que você soubesse que tem meu apoio total.
A inesperada declaração de solidariedade fez os olhos de Marina se encherem de lágrimas. Obrigada, Carla. Isso significa muito para mim. O homem da prefeitura, um funcionário magro de meia-idade com óculos grossos e uma pasta amassada, trouxe más notícias envolvidas em linguagem burocrática. Havia sido aberta uma investigação de rotina sobre as licenças de alguns projetos de Marina, supostamente motivada por denúncias anônimas sobre irregularidades técnicas. Era uma caça às bruxas disfarçada de zelo administrativo e ambos sabiam disso. Entenda, doutora Marina, o funcionário disse, claramente desconfortável com sua missão. Isso provavelmente não vai dar em nada. Mas enquanto a investigação estiver em curso, recomendamos que a senhora suspenda temporariamente os projetos em questão. Eram 3 projetos, mais da metade de seu faturamento anual. Depois que ele saiu, Marina se trancou em seu escritório e ligou para Júlia. Ele está acelerando, ela disse sem preâmbulos quando Júlia atendeu. Aqui também. Recebi uma ligação da revista esta manhã. Querem que eu tire uma licença temporária enquanto investigam questões sobre minha objetividade jornalística recente. Aparentemente, alguém sugeriu que meus artigos sobre urbanismo podem estar comprometidos por interesses pessoais. Marina fechou os olhos, sentindo a raiva e a impotência se misturarem em seu peito. Ele está tentando nos isolar, nos forçar a implorar por misericórdia. Marina! A voz de Júlia soou determinada. Preciso te contar uma coisa. Ontem à noite, depois da festa, minha melhor amiga me ligou. A Beatriz, lembra que te falei dela, a advogada? Lembro. Ela viu nossa foto no Instagram e ficou preocupada, não com a gente, mas com o que o Rafael poderia fazer. Ela conhece ele do meio empresarial e... Bem, ela tem informações. Marina se inclinou para frente interessada. Que tipo de informações? Bia trabalha com direito empresarial e já investigou algumas práticas da empresa do Rafael. Aparentemente, ele tem um histórico de usar chantagem e pressão psicológica contra pessoas que atrapalham seus planos. Bia acha que consegue reunir evidências. Evidências de quê? De assédio moral, de abuso de poder, de uso indevido de influência para prejudicar pessoas pessoalmente. Júlia fez uma pausa. Marina, a Bia quer nos ajudar. Ela disse que conhece outras pessoas que foram vítimas das táticas do Rafael e que estão dispostas a falar. Marina sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. Isso mudaria tudo. Sim, mas tem um porém. Precisaríamos ir a público com nossa situação. Não só assumir nosso relacionamento, mas denunciar publicamente o que ele está fazendo. Ir a público como? Bia sugeriu que eu escreva uma série de artigos investigativos sobre assédio moral em relacionamentos e no ambiente profissional, usando nossa própria experiência como case study. Seria publicado numa revista nacional, teria repercussão. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando a proposta. Era audaciosa, arriscada, mas também brilhante. Ao invés de se esconderem da perseguição de Rafael, elas a transformariam em uma história de interesse público. Quando posso conhecer a Beatriz? Hoje à noite, ela pode jantar conosco no meu apartamento. Perfeito. Júlia, você tem certeza de que quer se expor dessa forma? Uma vez que essa história for publicada, não há volta. Marina, eu sou jornalista. É isso que eu faço, expor verdades inconvenientes. E se nossa história pode ajudar outras pessoas a não passarem pelo que estamos passando, então vale a pena qualquer risco. Naquela tarde, Marina cancelou suas reuniões restantes e foi para casa mais cedo, preparando-se mentalmente para conhecer a pessoa que poderia ser a chave para sua libertação das garras de Rafael. O apartamento de Júlia cheirava a alho e manjericão quando ela chegou. Júlia estava cozinhando uma lasanha, movendo-se pela pequena cozinha com uma graça nervosa que Marina já aprendera a reconhecer. Ela já chegou?
Marina perguntou, beijando a nuca de Júlia enquanto ela mexia o molho. Chegou há 10 minutos e está no banho. Marina, preciso te avisar. A Bia pode ser um pouco intensa no começo, mas é porque ela leva tudo muito a sério. Beatriz Santos era uma mulher impressionante nos seus 35 anos, com cabelos pretos curtos cortados em um estilo moderno, olhos escuros que pareciam enxergar além das aparências e uma postura que irradiava competência e determinação. Ela vestia um blazer cinza sobre jeans escuros, uma combinação que conseguia ser profissional e casual ao mesmo tempo. Marina, ela disse, estendendo uma mão firme. Júlia me contou muito sobre você. E antes que diga qualquer coisa, quero que saiba que o que estou prestes a propor não tem nada a ver com pena ou caridade. Tem a ver com justiça. Elas se sentaram à mesa da sala enquanto Júlia servia a lasanha e um vinho tinto encorpado. Beatriz abriu uma pasta e espalhou vários documentos sobre a mesa. Cópias de processos, prints de conversas, fotos de documentos. Rafael Santos Ferreira, ela começou, é um predador sistemático que usa sua posição social e econômica para destruir pessoas que não se curvam aos seus desejos. Vocês não são as primeiras e, infelizmente, não serão as últimas se não fizermos alguma coisa. Marina pegou um dos documentos. Era uma denúncia formal feita por uma ex-funcionária da empresa de Rafael, alegando assédio moral e perseguição após ela ter rejeitado seus avanços. Quantos casos como esse existem? Marina perguntou. Que eu saiba, pelo menos 7 nos últimos 5 anos, mas a maioria das pessoas tem medo de falar. Ele é muito bem conectado, tem influência, e as vítimas geralmente são pessoas em posições vulneráveis. E o que você propõe? Beatriz se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com determinação. Uma campanha coordenada. Júlia escreve a série de artigos expondo os métodos dele, usando vocês como exemplo principal, mas incluindo os outros casos. Eu cuido da parte legal, reunindo evidências e preparando processos. E você, Marina, usa sua influência no meio arquitetônico para mostrar como esse tipo de perseguição afeta profissionais liberais. É uma guerra, Júlia disse suavemente. Uma vez que comecemos, ele vai nos atacar com tudo que tem. Já está atacando, Beatriz respondeu. A diferença é que agora vocês vão revidar e não vão estar sozinhas. Marina olhou para Júlia, depois para Beatriz e sentiu algo se solidificar dentro dela, uma determinação que não sentia há anos. O que precisamos fazer? Primeiro, documentar tudo. Cada ligação, cada e-mail, cada ameaça velada. Segundo, eu vou entrar em contato com as outras vítimas e ver quem está disposto a falar publicamente. Terceiro, Júlia começa a escrever a série. E quarto, Beatriz sorriu, e foi uma expressão que não chegou aos olhos. Nós pegamos esse filho da puta onde mais dói, na reputação pública dele. Quando Beatriz saiu, já passava da meia-noite. Marina e Júlia ficaram acordadas até tarde, planejando sua estratégia e preparando-se mentalmente para a batalha que estava por vir. Pela primeira vez, desde o início de toda a perseguição, elas não se sentiam como vítimas indefesas. Elas se sentiam como guerreiras. O frio de junho havia se instalado definitivamente em São Paulo, trazendo consigo aquela melancolia cinzenta que fazia as pessoas se recolherem em seus casacos e apartamentos aquecidos. Mas, para Marina, o clima gelado era apenas um reflexo do que estava prestes a acontecer. 3 semanas haviam se passado desde o jantar com Beatriz, e o trabalho de investigação havia revelado uma teia de manipulação e abuso que ia muito além do que qualquer uma delas havia imaginado. Júlia estava em seu apartamento, cercada de pilhas de documentos, gravações de áudio e depoimentos de 7 mulheres que haviam encontrado coragem para falar sobre suas experiências com Rafael. A série de artigos estava quase pronta,
4 textos devastadores que expunham metodicamente os padrões de comportamento predatório dele, usando técnicas jornalísticas impecáveis para construir um caso irrefutável. Marina, você precisa ver isso, Júlia disse ao telefone, sua voz tensa de excitação e raiva. Beatriz conseguiu uma gravação. Marina estava em seu escritório, trabalhando tarde mesmo com a maior parte de seus projetos suspensos. A investigação da prefeitura havia se arrastado por semanas, exatamente como Rafael havia planejado, mas agora ela tinha esperança de que logo tudo mudaria. Que tipo de gravação? O Rafael conversando com um dos sócios dele sobre como destruir algumas vadias que não conhecem seu lugar. Ele menciona você e eu especificamente, Marina, e detalha exatamente como planeja arruinar nossas carreiras. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como a Beatriz conseguiu isso? Uma das outras vítimas trabalha na empresa dele e gravou uma reunião sem ele saber. É evidência suficiente para processos criminais de assédio moral, difamação e uso de posição para perseguição pessoal. Quando vai publicar os artigos? Amanhã. A Revista Nacional aceitou publicar toda a série de uma vez, em uma edição especial sobre abuso de poder. Vai ter repercussão nacional, Marina, e a Beatriz vai entrar com os processos no mesmo dia. Naquela mesma noite, Rafael Santos estava em seu apartamento de cobertura na Vila Olímpia, celebrando o que acreditava ser sua vitória final. Marina Almeida estava praticamente arruinada profissionalmente, e Júlia havia sido forçada a aceitar uma licença indefinida de sua revista. Em mais algumas semanas, ambas estariam desesperadas o suficiente para aceitar qualquer acordo que ele propusesse. Ele estava servindo-se de um uísque escocês de 30 anos quando seu telefone tocou. Era Marcos, seu sócio e braço direito na empresa. Rafael, temos um problema grande. Que tipo de problema? A Revista Nacional vai publicar uma matéria amanhã sobre você. É ruim, Rafael. Muito ruim. O copo de uísque escorregou da mão de Rafael, se estilhaçando no piso de mármore italiano. O que você quer dizer? Assédio moral, perseguição, abuso de poder. Eles têm evidências, Rafael. Gravações, documentos, depoimentos. É uma fucking investigação completa. Quem assinou a matéria? Júlia Mendes. Rafael fechou os olhos, sentindo a raiva subir como lava em suas veias. A pequena jornalista havia conseguido virar o jogo contra ele. De alguma forma, ela havia transformado sua situação de vítima em posição de poder. E tem mais, Marcos continuou. Beatriz Santos está entrando com ações criminais amanhã de manhã. Ela conseguiu reunir evidências suficientes para pelo menos 3 tipos diferentes de crime. Beatriz Santos, onde eu ouvi esse nome. Ela é advogada especializada em direito empresarial e, aparentemente, amiga da Júlia Mendes. Rafael desligou o telefone e, por alguns minutos, ficou parado no meio da sala, observando os cacos de cristal espalhados pelo chão. Sua mente calculista trabalhava furiosamente, procurando uma saída, um contra-ataque, qualquer coisa que pudesse salvar sua reputação e seus negócios. Então sorriu. Era um sorriso frio, sem humor, que teria assustado qualquer um que o conhecesse bem o suficiente para reconhecer seus sinais de perigo. A Galeria Fortes Vilaça, no coração da Vila Madalena, estava repleta de pessoas elegantes na noite de quinta-feira. Era o vernissage da exposição Mulheres que Constroem, uma mostra coletiva de arquitetas brasileiras que Marina havia ajudado a organizar meses antes. Ela havia considerado não comparecer, dada sua situação profissional delicada, mas Júlia a convencera de que era importante mostrar que não estavam se escondendo. Marina usava um vestido preto simples que destacava sua beleza madura, e Júlia estava radiante em um conjunto azul marinho que fazia seus olhos verdearem ainda mais.
Elas circulavam pela galeria de mãos dadas, recebendo cumprimentos e palavras de apoio de colegas que haviam lido a série de artigos publicada naquela manhã. A repercussão havia sido imediata e avassaladora. Sites de notícias, redes sociais, até mesmo programas de TV estavam comentando o caso. Marina Almeida. Elas se viraram para encontrar um jovem repórter com um gravador na mão e uma expressão ansiosa. Sou do portal UOL. Poderia comentar as acusações feitas contra o senhor Rafael Santos na revista Nacional hoje? Não temos comentários além do que já foi publicado. Júlia respondeu diplomaticamente antes que Marina pudesse falar. Mas a senhora está processando o senhor Santos por assédio moral? Marina estava prestes a responder quando uma comoção na entrada da galeria chamou sua atenção. Rafael Santos havia chegado, acompanhado por 2 homens de terno que claramente não eram frequentadores habituais de vernissagens de arte. Ele vestia um smoking impecável e carregava um buquê de rosas vermelhas. Mas havia algo em seus olhos que fez Marina sentir um frio no estômago. Com licença, ela disse ao repórter puxando Júlia em direção aos fundos da galeria. Mas Rafael os havia visto. Ele cruzou a galeria em passos largos, ignorando os sussurros e olhares curiosos que sua presença provocava. Quando chegou diante delas, sorriu com uma cordialidade que não chegava aos olhos. Marina, Júlia, ele disse em voz alta o suficiente para ser ouvido pelas pessoas próximas. Que maravilha encontrá-las aqui. Júlia, estes são para você. Ele estendeu o buquê de rosas. Uma pequena forma de parabenizá-la pelo criativo trabalho jornalístico de hoje. Júlia não fez menção de pegar as flores. O que você quer, Rafael? Apenas ter uma conversa civilizada com vocês duas. Afinal, somos todos adultos aqui, não somos? Seu tom era amigável, mas Marina podia sentir a ameaça subjacente. Não temos nada para conversar com você, Marina disse firmemente. Ah, mas temos sim. Rafael se inclinou ligeiramente, baixando a voz para um sussurro ameaçador que apenas elas podiam ouvir. Por que vocês duas acham que podem me destruir com mentiras e manipulação, mas não sabem com quem estão mexendo? Não são mentiras, e você sabe disso, Júlia respondeu, sua voz tremendo ligeiramente, mas firme. Provem, Rafael disse, seu sorriso se tornando mais amplo. Provem na justiça que eu fiz algo ilegal. Porque enquanto isso, eu tenho algumas informações interessantes sobre a objetiva jornalista que escreve matérias sobre pessoas com quem já teve envolvimentos pessoais. Marina sentiu Júlia ficar tensa ao seu lado. Rafael havia encontrado um ângulo de ataque que elas não haviam previsto. E tenho informações igualmente interessantes sobre arquitetas que usam relacionamentos pessoais para conseguir projetos e depois gritam perseguição quando as coisas não saem como planejado. Você é nojento, Marina disse entre dentes. Sou prático, Rafael respondeu. Vocês querem jogar sujo? Vamos jogar sujo, mas lembrem-se, eu tenho muito mais recursos e muito menos escrúpulos que vocês duas. Foi então que Beatriz apareceu ao lado deles como se tivesse surgido do nada. Ela estava elegante em um vestido preto, mas havia algo em sua postura que lembrava um predador prestes a atacar. Rafael Santos, ela disse com voz doce como mel. Que coincidência encontrá-lo aqui. Rafael se virou e Marina viu sua expressão mudar quando reconheceu a advogada. Beatriz, ainda brincando de defensora dos oprimidos? Ainda destruindo vidas por esporte? Ela retrucou, mantendo o tom casual, mas carregando veneno em cada palavra. Aliás, como foi receber os mandados de citação hoje? Os oficiais de justiça conseguiram encontrá-lo facilmente? A máscara de controle de Rafael escorregou por um segundo, revelando raiva pura. Vocês não sabem no que estão se metendo. Sabemos exatamente, Beatriz sorriu. E Rafael, sobre aquela gravação onde você fala em destruir algumas vadias,
Ela vai ser apresentada como evidência amanhã de manhã, junto com mais algumas que conseguimos esta semana. O rosto de Rafael ficou lívido. Isso é ilegal. Gravação sem consentimento. É perfeitamente legal quando documenta crimes em andamento. Beatriz o interrompeu. Você deveria saber disso, sendo um empresário tão bem-sucedido. E por um momento Rafael ficou ali parado, olhando para as 3 mulheres que haviam se unido contra ele. Marina viu o momento exato em que ele percebeu que havia perdido, quando a arrogância deu lugar à realização de que seu mundo cuidadosamente construído estava desmoronando. Isso não acabou, ele disse finalmente, mas sua voz havia perdido toda a convicção. Sim, acabou. Júlia disse com uma firmeza que surpreendeu a todas elas. Acabou no momento em que você decidiu que podia controlar nossas vidas. Acabou quando você confundiu poder com direito de machucar pessoas. E definitivamente acabou quando subestimou nossa capacidade de lutar de volta. Rafael jogou as rosas no chão e saiu da galeria, seguido por seus capangas de terno. Um silêncio momentâneo tomou conta da galeria antes que as conversas recomeçassem, agora claramente focadas no drama que havia acabado de se desenrolar. Acabou mesmo? Marina perguntou, ainda tremendo de adrenalina. Acabou, Beatriz confirmou. Com as evidências que temos, ele vai passar os próximos anos tentando evitar a cadeia. Não vai ter tempo nem recursos para perseguir ninguém. Marina olhou para Júlia, que estava sorrindo através de lágrimas de alívio. Conseguimos, conseguimos. Júlia concordou, beijando-a ali mesmo no meio da galeria, diante de todos os presentes. E pela primeira vez em meses, o beijo delas não tinha gosto de medo ou segredo, tinha gosto de liberdade. Júlio chegou vestido de inverno rigoroso, mas para Marina e Júlia, o frio paulistano parecia mais um abraço reconfortante do que uma ameaça. 3 semanas haviam se passado desde o confronto na galeria, e os desdobramentos da série de artigos de Júlia continuavam ecoando pela cidade como ondas concêntricas de mudança. Rafael Santos estava respondendo a 5 processos diferentes. Sua empresa enfrentava uma investigação do Ministério Público e sua reputação jazia em ruínas tão completas que até seus sócios mais leais haviam se afastado. Marina estava em seu escritório, mas pela primeira vez em meses não estava preocupada com a sobrevivência de seu negócio. A investigação da prefeitura havia sido suspensa por falta de evidências, uma forma educada de admitir que havia sido motivada por pressões externas que não existiam mais. 3 de seus antigos clientes haviam retornado, pedindo desculpas e oferecendo novos projetos, e sua agenda para o 2º semestre já estava quase completa. Mais importante que isso, porém, era a ligação que ela havia recebido pela manhã. Marina Almeida Arquitetura. Ela atendeu, tentando manter o profissionalismo apesar da excitação que sentia. Marina, aqui é Helena Campos, da Secretaria Municipal de Habitação. Gostaria de conversar sobre um projeto especial que temos em mente para você. Helena Campos era uma arquiteta renomada que havia se tornado uma das principais autoridades em habitação social no Brasil. Se ela estava ligando pessoalmente, era porque tinha algo importante em mente. Claro, Helena. No que posso ajudar? Leu a série de artigos da Júlia Mendes sobre assédio e abuso de poder? Marina sorriu. Nas últimas semanas, havia se acostumado com pessoas conectando seu nome ao de Júlia através dos artigos. Li, sim. Foi um trabalho brilhante, corajoso e necessário, e me fez pensar em você para um projeto que estamos desenvolvendo, um complexo habitacional para mulheres vítimas de violência doméstica. Queremos criar não só moradia, mas um espaço de reconstrução e empoderamento. Marina sentiu seu coração acelerar. Era exatamente o tipo de projeto que sempre havia sonhado fazer. Arquitetura com propósito social, construções que poderiam mudar vidas de verdade. Seria uma honra participar. Ótimo!
Vamos marcar uma reunião para a próxima semana? E Marina, se quiser trazer a Júlia, ficaríamos felizes. Acho que ela poderia documentar todo o processo, transformar isso em uma série sobre reconstrução e superação. Depois de desligar, Marina ficou alguns minutos olhando pela janela de seu escritório, observando as pessoas caminhando apressadamente pelas calçadas geladas da Alameda Lorena. Pela primeira vez em anos, ela sentia que seu trabalho ia além de simplesmente projetar espaços bonitos para pessoas ricas. Ia fazer diferença real na vida de mulheres que, como ela e Júlia, haviam enfrentado situações de abuso e encontrado força para recomeçar. O celular vibrou com uma mensagem de Júlia. Terminou a entrevista para o programa da Globo. Quer me encontrar no café da esquina? Tenho novidades. Marina sorriu, pegou sua bolsa e saiu do escritório com o coração leve. O Café da Esquina era o mesmo estabelecimento onde elas haviam se encontrado pela primeira vez, meses atrás, quando tudo entre elas ainda era mentira disfarçada de projeto de arquitetura. Agora havia se tornado seu lugar especial, onde comemoravam vitórias e planejavam o futuro. Júlia já estava esperando numa mesa próxima à janela, radiante em um casaco vermelho que contrastava lindamente com seus cabelos louros. Ela havia mudado nas últimas semanas, não fisicamente, mas havia uma confiança nova em sua postura, uma segurança que vinha de ter enfrentado seus medos e saído vitoriosa. Como foi a entrevista? Marina perguntou, beijando-a antes de se sentar. Incrível! Eles querem fazer um documentário baseado na série de artigos. Uma produção da Globo sobre abuso de poder em relacionamentos e ambientes profissionais. Júlia parou, seus olhos brilhando de excitação. E Marina, eles querem que nossa história seja o fio condutor de tudo. Marina sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo. Um documentário nacional sobre nossa vida? Sobre nossa luta. Sobre como duas mulheres se recusaram a ser silenciadas e transformaram sua experiência em força para ajudar outras pessoas. Júlia pegou sua mão. Você toparia? Acho que sim, Marina respondeu lentamente. Especialmente se puder ajudar outras mulheres a encontrarem coragem para enfrentar situações parecidas. Tem mais, Júlia continuou, mal conseguindo conter a excitação. A editora Companhia das Letras quer que eu transforme a série em livro. Uma investigação completa sobre padrões de abuso de poder no Brasil, usando nossos casos e os de outras mulheres como estudos de caso. Marina apertou sua mão. Júlia, isso é incrível. Você vai se tornar uma referência nacional em jornalismo investigativo. Nós vamos nos tornar, Júlia corrigiu, porque quero que você seja coautora da parte sobre como o abuso afeta profissionais liberais. Sua experiência como arquiteta, a forma como sua carreira foi atacada. É informação importante que pode ajudar outras pessoas. Elas passaram a tarde planejando o futuro, o livro, o documentário, o projeto habitacional que Helena Campos havia proposto. Pela primeira vez desde que se conheceram, o futuro parecia cheio de possibilidades positivas, ao invés de ameaças. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de São Paulo em tons de laranja e rosa que contrastavam com o frio do inverno, elas caminharam de mãos dadas até o apartamento de Júlia. Marina havia praticamente se mudado para lá nas últimas semanas, e elas já conversavam sobre procurar um lugar maior, onde pudessem viver oficialmente juntas. Marina, Júlia disse quando chegaram à porta do prédio. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende de tudo que aconteceu, de todas as dificuldades que passamos? Marina parou, olhando nos olhos verdes que haviam mudado sua vida de forma tão completa. Como posso me arrepender da melhor coisa que já me aconteceu? Mesmo com todo o sofrimento, toda a perseguição? Júlia, por 42 anos eu vivi uma vida segura, previsível, mas pela metade. Eu era uma mulher bem-sucedida profissionalmente,
mas emocionalmente estava dormindo. Você me acordou. Marina curvou-se, tocando o rosto de Júlia com delicadeza. Você me ensinou que vale a pena lutar pelo que realmente importa. E você me ensinou que existe diferença entre amor e possessão, entre parceria e controle. Júlia sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração de Marina pular uma batida. Rafael achava que me possuía. Você me libertou. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar juntas na pequena cozinha, Marina cortando legumes enquanto Júlia temperava o frango, ambas dançando ao redor uma da outra numa coreografia doméstica que haviam aperfeiçoado. Elas conversaram sobre a viagem que fariam no fim do mês. A Bahia as esperava como uma promessa de calor e recomeço. Júlia queria mostrar a Marina as praias de sua adolescência, os lugares onde havia crescido antes de conquistar São Paulo. Era uma forma de compartilhar completamente suas histórias, seus passados, construindo um futuro baseado em honestidade total. Sabe o que mais me emociona na viagem? Júlia disse, servindo o vinho tinto que haviam escolhido especialmente para acompanhar o jantar. O quê? Vai ser a primeira viagem que fazemos oficialmente como casal. Sem segredos, sem medo, sem ter que nos esconder. Ela levantou sua taça. Um brinde ao que conquistamos? Marina levantou sua taça também. Um brinde ao que ainda vamos conquistar. Do lado de fora, São Paulo respirava sua rotina noturna de inverno. Carros passando nas ruas molhadas, luzes se acendendo nos apartamentos, a cidade se preparando para mais uma noite. Mas no pequeno apartamento na Vila Madalena, duas mulheres comemoravam não apenas sua vitória sobre um homem que havia tentado destruí-las, mas a descoberta de que o amor verdadeiro não era sobre posse ou controle, mas sobre crescimento mútuo e liberdade compartilhada. 6 meses antes, Marina havia enviado uma mensagem de raiva e frustração que mudaria sua vida para sempre. Agora, olhando para a mulher que amava preparar sobremesa na cozinha, cantarolando baixinho enquanto mexia um doce de leite caseiro, ela percebeu que às vezes os melhores destinos nasciam dos piores erros. E pela primeira vez em sua vida, Marina Almeida estava verdadeiramente em casa.